Tipos de fontes em CSS. Em CSS existem várias fontes que nós podemos utilizar para que nós possamos utilizar os nossos elementos, ok? Então, uma das fontes mais tradicionais é o serif, que são fontes como serifas, que departamento se chama, ok? É uma das fontes mais tradicional que existem por aí. E também tem as sans serifs, ok? Então, essas fontes sans serifas são fontes mais modernas que existem. Então, eu estou me referindo a isso aqui, ok? Temos serif, que são fontes serifas mais tradicionais, e também temos as fontes sans serif, que são as fontes sem serifas, que são as mais modernas. Temos aqui um exemplo, por exemplo, aqui no body, ok? Então, dentro desse body aqui definimos uma fonte, depois já que passamos a Arial, Helvetica e sans serifs. Veja, é muito, muito importante quando tu estás a definir tipo de fonte, ok? Passar três fontes. Isso é porque caso um falha, o outro vai funcionar. Vai, tipo, ficar no lugar para que possa tipo, funcionar, para que não fique sem fonte. Porque quando fica sem fonte, aquele fica com um comportamento estranho. É por isso que é sempre, sempre bom tu colocar fallback. Fallback significa, tá vendo? Quando alguém falha, alguém vai, tipo, lhe ajudar, algo assim do gênero, ok? E as fontes têm algumas propriedades de texto que nós podemos alterar, ok? Como, por exemplo, nós podemos alterar o tamanho da fonte, a altura entre as linhas da fonte e também o peso dessa fonte. Nós podemos alterar isso. Então, vamos tentar ver isso na prática, ok? Como, por exemplo, aqui, nesse parágrafo aqui, nesse parágrafo, vamos tentar alterar aqui, vamos remover só isso aqui. Então, nesse parágrafo aqui, vamos lá tentar ver como é que nós podemos aplicar as coisas. Então, se nós gostamos de alterar a fonte desse parágrafo, nós podemos fazer o seguinte, veja. Eu vou escrever font family, que é a propriedade, font family, e após isso eu vou escrever Arial, eu vou usar a família Arial, Everett, até apareceu o que eu necessito, perfeito. Essa é uma questão agora de salvar. Como podemos ver, ele mudou de fonte. Deixa eu dar mais espaço aqui na parte do código. Ele mudou de fonte, ok? Perfeito. Então, também podemos alterar o tamanho da fonte, que é font size, que é essa font size, ok? Font size, nós podemos alterar passando aqui um valor qualquer. Eu vou usar, por exemplo, 16px. Então, 16px é o que não escrevi, mas cometi erro, ok? Então, o 16px, ok? Bom, o que está acontecendo? Ah, desliguei aqui o teclado, ok, perfeito. Então, o 16px é o tamanho padrão, praticamente, ok? Então, é por isso que escrevi, não fez, mas caso eu coloque aqui, por exemplo, uns 13, se salvar isso, como podemos ver, o tamanho da fonte alterou, ok? E também podemos alterar, por exemplo, aqui essas linhas estão muito juntas, podemos também alterar a linha, a altura das linhas, chama-se line height, que é essa aqui, line height. Então, esse line height eu posso, por exemplo, dar 1.6, apenas dessa forma aqui, e se eu salvar como podemos ver, ele deu espaçamento. Então, aqui não leva px, é apenas dessa forma aqui, dá um número qualquer. 1.6 está bastante bonito até. Veja como a estilização agora foi mudando aos poucos. E também podemos mudar tipo, o peso da fonte, tipo peso, caso seja, que eu chamo que ele seja tipo negritado, carregado, mais leve, algo assim do gênero. Então, por exemplo, para tal, nós chamamos de font weight, esse aqui, que é o peso da fonte, representa o peso da fonte. Se eu der, por exemplo, 400 e salvar, ele fica um pouquinho dessa forma aqui. Então, acho que 400 não deu muito, porque pela intuição, se eu usar, por exemplo, 100 e salvar isso, também não vai dar mais, acho que 500 pode alterar, não. Se for 600 alterou sim, tá vendo? Ficou um pouquinho mais tipo negritado, ok? Mas vamos manter mesmo no 400, que é melhor. Ok? Então, tem algumas outras propriedades também que você pode alterar, como a cor aí já não é cor da letra, que é cor da, a cor sim também podemos alterar, que é cor, vamos dizer blue, que é azul, perfeito, está aqui, a cor voltada para azul. Então, essa é a forma como você pode passar a fonte, ok? Quando você passar uma fonte,
Faça sempre 3 fontes, é aconselhável, ok? Então, existem várias fontes, por isso você pesquisa e faça uso dessas fontes, ok? Pois eu, por exemplo, não tenho nenhuma fonte memorizada na minha cabeça. Quando eu necessito, eu sempre pesquiso a fonte que eu posso utilizar. Também vejo como é que eles têm a aparência da fonte. Se eu gostar, então vou usar. E também tem a Google. Google ele também oferece algumas fontes que você pode fazer também o uso dessas mesmas fontes. Então, para ter só saber como você pode obter aquelas fontes a partir da Google, ok? Então, eu sou o João. Se tu gostaste do tutorial, já sabe, dá um like no vídeo e vejo no próximo episódio aqui. Muito obrigado. Fui.